Pode ser? Olá, gente. É um prazer tê-la aqui, minha amiga. Hoje eu convidei minha amiga Gilvete Soares. Para quem não sabe um pouquinho da nossa história, a gente já trabalhou junto em multinacional, há muito tempo atrás. Acredito, hoje a gente estava se lembrando sobre isso. Acho que foi 2005, 2006 Sete, mais ou menos, por e aí. ficou até 2010 trabalhando junto. Sempre nessa área de segurança e saúde do trabalhador, né? Que é as nossas excelências, as nossas experiências. E ela é professora, mestre em engenharia e especialista em engenharia da segurança, não é isso? Eu sempre erro seu currículo, porque é muita coisa. E aí ela passou um tempo fora de Pernambuco e a gente passou um tempo sem se ver. E eu sempre dizendo, minha amiga, volte para a gente fazer um trabalho juntas. Volte para a gente unir as nossas experiências em prol dos nossos clientes, que na verdade a gente atua praticamente com o mesmo nicho de cliente, né? Que é Sim. cliente da construção civil, varejo, serviço, indústria. Ela na segurança do trabalho e eu no preventivo trabalhista, compliance trabalhista, direito do trabalho, contencioso. E o objetivo de hoje é a gente conversar um pouquinho sobre a NR1, né? E essas alterações dos riscos psicossociais. Não é isso? Perfeito. Então Me fala aí sobre você. é um prazer estar aqui. Receber o seu convite para mim é uma honra. A gente sempre trabalhou bem juntas, Sempre né? trabalhamos bem juntas, né? Nesses pouco mais de 15 anos, Exatamente. várias situações que a gente enfrentou de desafio, mas muitos cases de sucesso, né? Graças a Deus, E, assim. e uma parceria muito construtiva, né? Solidificada, né? No sentido da gente trabalhar com o mesmo objetivo. E não é à toa que a gente está junta novamente aqui num projeto que eu considero importantíssimo, né? Hoje, o assunto do momento, quando a gente está vendo aí sobre compliance trabalhista, preventivo trabalhista, é realmente a implantação das alterações da NR1, né? E muita gente não se preparou, né? Houve aí um prazo de 2 anos, as empresas não se prepararam e agora a gente está aí nas portas de estar com políticas implantadas que sequer existem. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que é PGR, quais são essas alterações. Faz aí uma visão geral para nosso público. Uma visão bem resumida, né? Porque É, o bem assunto resumida. é vasto e complexo. E você está muito correta quando fala que já tem mais de 2 anos. Por quê? Porque Sim, a norma NR1, ela foi alterada em 2022. A grande mudança da NR21 aconteceu em 2022. Em ela dois- já existia, mas Ela não com já existia, essas. mas de uma forma muito simplificada, falava em ordem de serviço, nada muito relacionado com gestão de risco. Sim, Em 2022 foi um marco, né? Vamos dizer assim, na mudança de gestão de risco ocupacional. Em 2022 aconteceram várias mudanças em normas, né? A NR1, a própria NR17 de ergonomia, né? A NR5 também trouxe, que é a da CIPA, também trouxe mudanças. Enfim, e o só que, PGR? só que o que aconteceu? O governo percebeu que esse tema específico de risco ocupacional, embora já fosse mencionado na NR17, que é a que trata de ergonomia, ele não estava sendo de fato verificado pelas O empresas. risco psicossocial existia e não estava verificado. Por quê? Porque a NR17, ela falava de organização do trabalho, fatores relacionados à organização do trabalho. Então, não ficava claro, vamos dizer assim. Em 2024, né, em agosto do ano passado, aí sim veio uma nova revisão da NR1, dizendo, olha, empresas, vocês vão precisar incluir a avaliação de risco psicossocial. E aí agora ficou claro, está escrito, É é lei, é lei. obrigatório, todo mundo tem que fazer. O prazo de adequação está aí, a norma está posta. Sim. E aí o empregador faz, e agora? O que E, é que a- eu faço? e agora o que foi que o governo fez? É, Até por medida de prevenção, disse: olha, a gente vai dar 270 dias para a adequação das empresas. Então, em agosto de 2024, houve a mudança e o prazo obrigatório para implementação acaba agora em maio. acaba agora em maio. Lembrando, né, que em maio é para estar implementado. Então, se em 26 de maio precisa já ter a Implementado. implementação, significa dizer Que está todo mundo atrasado. que a grande maioria está atrasado. Por quê? Porque nem sequer fez um planejamento de como é que vai identificar os riscos. Imagina
o momento que tem que parar para identificar, que é uma outra etapa. Isso a gente vai conversar direitinho. Eu queria que você falasse um pouquinho do PGR em si, do programa de gestão de risco, o que é que acontece, as empresas têm que mandar todo ano, como é essa burocracia, né? Perfeito, vamos lá. Na verdade, o PGR é um documento que faz parte, né, do sistema de gestão de risco ocupacional. Né? Então, a gestão de risco ocupacional, que é o que a gente tem, né? Na área de segurança se fala muito em letras, né? É, Sempre tem letras, siglas. Então, é o famoso GRO. Dentro do do GRO. GRO, que é a gestão de risco ocupacional, a gente tem alguns documentos que são obrigatórios. PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco, é um. O Programa de Gerenciamento de Risco trata principalmente dos riscos ocupacionais que o ambiente de trabalho É um oferece. grande relatório que você precisa ter em mãos, todas as empresas têm que se preparar e implantar. É um relatório, é um programa, mas que exige a implantação. Sim. Exige se saber, ó, eu tenho aqui o programa de risco ocupacional, mas eu faço essa ação, essa ação, essa ação. Eu preciso ter um dossiê de tudo que se faz dentro desse PGR, não é isso? De forma que a gente tenha como evidenciar todas as ações Não que é só foram dizer, eu desenvolvidas. tenho um PGR, tá aqui o Um papel. documento, né, arquivado. Eu tenho visto, assim, muitas fiscalizações de Ministério Público do Trabalho, auditores do trabalho, nessas forças-tarefas que cada dia estão mais acentuadas, dos procuradores dizer assim, doutora, e o seu cliente tem um PGR, mas o seu cliente não implantou nada, eu não tenho uma prova de um treinamento, eu não tenho uma prova de uma melhoria para o trabalhador. E aí a gente sente falta desse dossiê, justamente porque o preventivo trabalhista, os programas de compliance, as ferramentas que existem não estão sendo implantadas. Não é isso? Infelizmente, isso acontece, eu diria que com uma certa frequência, né? A gente tem Hoje é exemplos, prático, né? a gente tem exemplos, né, de empresas que fazem realmente uma gestão efetiva, mas é muito comum a gente ainda ter empresas que trabalham com um documento, né, De gaveta. sem atualizações. E aí você me fez uma pergunta, tá, a validade, né? A Quanto validade. tempo vale qual é a validade do PGR? De acordo com a norma, a validade são 2 anos, desde que não tenha nenhuma mudança no ambiente de trabalho. Se Então, tiver mudança de 6 em 6 meses, tem que ter um PGR de 6 em 6 tem que ter meses. uma revisão, né? Então, eu tenho um grande cliente aqui em Recife que costuma contratar, né? É dinâmico, toda empresa é dinâmica. Então, hoje ela tem a função de pedreiro, amanhã ela precisa ter uma função de carpinteiro, depois de amanhã um armador. Se o PGR foi elaborado só com a função de pedreiro e amanhã foi Contrato. contratado um servente e essa função não estava na primeira revisão, o PGR vai ter que ser revisado. Ah, mas a lei diz que a cada 2 anos. Não, a lei diz que a cada 2 anos, desde que não tenha mudança do ambiente de trabalho. Então, uma empresa que fez o PGR agora em janeiro de 2025 e não colocou os riscos psicossociais obrigatórios a partir de maio, tem que fazer outro PGR Terá que fazer uma revisão. urgente. Urgente, para ontem. Entendeu? Então Terá que faz fazer. um em janeiro, a gente está em fevereiro, aqui em março tem que estar com outro, porque não inclui os riscos Exatamente. psicossociais da NR1. Então Exatamente. não dá para você chegar em maio com esse PGR de janeiro se ele não tiver atualizado. Não. Então é uma constante nessa atualização do documento. Isso que eu percebo. Os empregadores, as empresas, elas se preocupam em ter um, mas não percebe que a documentação é multante, tem vida própria. Você tem que estar atualizando tudo, tem que estar atualizando todas as ferramentas, principalmente as ferramentas de gestão, porque o mundo é constante. E os riscos, eles estão Aumentam presentes no ambiente de trabalho. O que nós fazemos é um gerenciamento para minimizar, os porque faz riscos. parte, né? Se existe atividade ocupacional, se existe trabalho, existe risco. E aí se gerencia os Os riscos. Então riscos. é para isso que Esse é existe o, programa de gerenciamento de esse é o risco. nosso grande trabalho. E dentro do programa de gerenciamento de risco, a gente agora tem que colocar os riscos psicossociais. E aí eu te pergunto, você acha que é até uma opinião própria minha, né? Você acha que esses riscos psicossociais de saúde mental, a quantidade de síndromes de depressão, que hoje as empresas têm diversos trabalhadores afastados, né, por conta disso, você acha que aumentou pós-pandemia e por isso que houve essa alteração em 2022? Tem alguma relação?
de que hoje a saúde mental, psicólogos, psiquiátricas, então essa parte de doença mental, ela é muito mais falada e muito mais valorizada. Muito mais presente, eu Muito diria mais também. presente pela vida moderna, né? Sim. A verdade, se a gente pensar no início de gestão de risco, a gente falava muito em higiene do trabalho. Higiene do trabalho está relacionado com o quê? Riscos ambientais, ruído, calor, riscos químicos, riscos biológicos. Então, Altura. a origem dessa questão de gestão de risco vem dessa necessidade das doenças que aconteciam a partir da exposição ao quê? Ao ruído, a exposição ao calor, a exposição ao produto químico. E hoje a Então, gente tem a a exposição. preocupação era muito voltada para isso. A gente passou muito tempo da nossa vida pensando dessa caixinha. E a vida da gente mostra que a gente não é só exposição a risco físico, biológico e Biológico. químico. A gente é principalmente exposição a o que acontece nos ambientes de trabalho, ou seja, os fatores organizacionais. E eu não tenho dúvida, né, que essa modernidade que nós vivemos, né, e as questões que vieram de uma forma avassaladora com a pandemia, sim, intensificou não só o adoecimento, Certo? como também uma certa preocupação de promover legislação que, de uma certa forma, né, contribua Diminua, gerencia. para que as empresas tenham um olhar diferenciado em relação A saúde à mental do saúde mental do trabalhador. trabalhador. Porque as estatísticas estão aí, né? A gente escuta e já sabe claramente que tudo que envolve saúde mental é complexo, né? Tem uma Porque certa não é um complexidade. afastamento do trabalhador que vai passar 15 dias, 20 dias, vai fazer uma cirurgia, vai fazer uma fisioterapia e volta, vai tomar um antibiótico e volta. Quando se fala em depressão e síndrome, o trabalhador pode passar 2 anos, 3 anos afastado da empresa, né? Sim, Isso tudo vai repercutir. Você tem um exatamente. trabalhador que foi afastado com problemas de saúde mental oriundas do ambiente de trabalho, é muito complicado, né? E entender essa exposição, entender esse nexo, essa causa, é realmente um trabalho que precisa ser dedicado. Então, me fala direitinho, quais são os riscos psicossociais exatos que estão nas alterações do NR1? Sim, veja só, a NR1 ela traz essa necessidade de identificação de risco psicossocial e ela faz um link com uma outra norma regulamentadora. Às vezes, quem não conhece muito da legislação da área de segurança do trabalho fica um É pouco bem complexo. confuso, às vezes até chateado, né? É muita É. norma, isso é uma chateação, para que tanta coisa? Mas o auditor do trabalho, o procurador do trabalho, quando chega, sabe tudo na Sabe, ponta da língua. sabe mapear com todos os níveis de detalhes. Ah, Então, como as NRs elas são específicas, foi que a NR1 trouxe. Trouxe assim, olha, precisa fazer levantamento de risco psicossocial. Quem é que fala sobre isso? A NR17, que é a NR que fala sobre ergonomia. Fala sobre o quê? Sobre conforto, sobre ambiente de trabalho, sobre algo que é extremamente delicado de se implementar, que é trabalhar o bem-estar do trabalhador. O bem-estar. O bem-estar envolve físico, mental. emocional, né, social. E aí, na NR17, a gente tem aí os riscos que são mapeados com o enquadramento de fatores organizacionais. Quais O são? que é Vamos lá. que entra aí? O que é O que que é que entra entra? aí? Entra O que é que a aí, gente tem que prestar atenção? Assédio? a gente tem que prestar atenção no clima organizacional, né? Como é que aquela empresa, né? Qual é o clima que existe naquele ambiente de trabalho? Então, esse é um Um dos ponto. pontos, né? A gente tem que pensar como é que a empresa está estruturada, né? Em termos de organização das atividades. O Então, descritivo das atividades estão de fácil acesso? O trabalhador sabe exatamente qual existe é a desvio de função dele? função? Existe desvio de função? Existe jornada excessiva? Está claro para o trabalhador quais são as atividades que ele tem que desenvolver? Ou ele todo dia chega e vai fazer uma coisa diferente? Pois Então, é. isso está relacionado com o quê? Com os fatores organizacionais.
né? Então, tudo isso aí é a própria empresa, né, e os seus gestores, evidentemente, né, que durante o desenvolvimento das suas atividades vai fazer isso acontecer, né? Perfeito. Seja orientando o funcionário, seja promovendo um clima positivo, né? De É, forma que as pessoas se sintam bem, se sintam à vontade, né? E tenham condição de trabalhar sem adoecer. uma das coisas que eu percebo bastante, que vai ser bem complicado, é a questão da jornada excessiva, tá? A gente tem muitos casos aqui no escritório, lá no escritório, de empresas que trabalham de domingo a domingo, porque seus estabelecimentos são abertos 24 horas, e se percebe-se que o trabalhador utiliza do atestado médico para descansar, às vezes, porque não teve direito à folga. Então, assim, um exemplo claro, tipo, uma empresa que, sei lá, no primeiro mês desse ano, antes do dia 20 já tinha 50, 40 atestados de trabalhador. Então, assim, existe realmente a jornada excessiva, as pessoas não têm descanso, as pessoas estão totalmente conectadas, então às vezes você já saiu do trabalho, mas você ainda está conectada, você ainda está naquela pressão do ambiente de trabalho, e é um risco psicossocial, né? Sim. A jornada excessiva eu vejo como bastante grave, tá? E que vai ser realmente cobrado. Como é que está esse controle de jornada? Como é que está esse horário? Como é que está esse intervalo entre a jornada? O trabalhador está tendo realmente o descanso de horário do almoço? Ele está fazendo o quê? Ele está sendo obrigado a ficar na empresa? Ele tem um local dentro da fábrica, né? Que a gente tinha isso na empresa. A gente Uhum. tem um local dentro da fábrica de repouso e de descanso que não tem câmeras, que você possa deitar sei lá, até tirar um cochilo. Então, assim, a questão de jornada é um dos pontos que me preocupa. E hoje, né, é tudo muito conectado. Então, é muito fácil a gente identificar Monitoramento também. conexões que acontecem fora do horário de trabalho, né? Então, o funcionário, ele saiu da empresa para quem tem controle de registro de ponto. O ponto foi registrado, mas ele chega em casa à noite e vai atender demandas que ele não conseguiu fazer durante o dia. Isso tudo está registrado através de e-mail, através de conversas, né? Através de Exaustivo. vários registros. E a gente vê que, às vezes, isso acontece por uma demanda da própria empresa, Sim. né? E às vezes acontece porque o trabalhador ele se sente responsável, né? Ele A tem pressão uma psicológica, pressão de né? resultados, Um né? Que isso é muito gestor comum. cobrando fora do Então, a pressão horário. de resultados faz com que ele diga, não, ou eu trabalho sábado e domingo, ou eu não vou dar conta. Aí vem o quê? O medo, né? A preocupação, a ansiedade. Então, hoje, a gente tem um número preocupante aqui no Brasil, né? Que os hospitais públicos e privados, existe uma conta, isso está catalogado, de mais de 5 milhões, né, de reais de despesas envolvendo internações, com transtornos de ansiedade. É. E aí é muito difícil Eu, você. que eu falei, acho que as ferramentas digitais e tudo isso, esse mundo online, intensificou bastante isso. E é muito Essa difícil ansiedade, você caracterizar, né, a ansiedade, a origem da a ansiedade. origem da ansiedade. Então, isso não é uma coisa fácil, né? Então, pode ser relacionado ao trabalho, pode ser relacionado por questões pessoais, mas no final, tudo está interligado, né? Porque a nossa vida está interligada. E aí cabe ao trabalhador, porque a legislação é clara, cuidar da saúde e da segurança É do trabalhador é responsabilidade da responsabilidade da empresa. empresa. E esse é um conceito, né? Você sabe bem direito. Quem é responsável é o quem gera o risco. Um risco. E o risco é gerado a partir da atividade laboral. Então, Atividade laboral. a atividade laboral ela existe porque existe empresa. Então, É tudo muito no conectado. final, de fato, são as empresas, né, as direções, os dirigentes, né, que têm a responsabilidade de cuidar, né, desse ambiente, de favorecer um ambiente que seja realmente saudável para o Agora vamos trabalhador. para a parte prática. O que Vamos. seria implementar esse ambiente saudável para o trabalhador? O que poderia ser feito, né? Que benefícios a empresa tem em contratar um engenheiro de segurança do trabalho, contratar um advogado de compliance trabalhista, contratar assessorias? O que é que a gente vê de como é que implanta? O que é que vocês trazem de solução? Isso é uma Sim. pergunta que tá, é tudo muito subjetivo, mas o que é que eu vou fazer para melhorar o bem-estar do trabalhador? Aí, Andressa, eu vou pegar aqui Ah, um gancho. Antes de chegar da solução, a gente tem uma etapa, né, que faz parte aí desse trabalho, né, que está previsto,
que a gente precisa identificar, porque eu só posso ir para a solução Se se eu eu tenho souber qual é o problema, Sim, né? Qual é o diagnóstico. perfeito. Então, cada empresa a gente sabe que tem características, seja organizacionais, seja de Não é uma produto, de fórmula mágica processo. para Não, todas. Cada uma vai ter cada um sua. vai ter. A gente tem diretriz, a gente tem ferramenta, a gente tem uma série de recursos, né, Sim, para ajudar a gente nesse processo, mas cada empresa tem seus riscos. Então, a primeira etapa é identificar, né? É identificar. E é interessante a gente falar em identificação de risco psicossocial, porque as empresas têm várias informações. Então, o trabalho da gente nesse primeiro momento é quando vai identificar, a gente vai fazer o quê? Vai coletar coletar dados, dados. coletar Por informações, exemplo, coletar o contencioso, as reclamações exatamente. trabalhistas. O que é que o trabalhador está pedindo? Por que que essa empresa é cheia de reclamação trabalhista de assédio moral? Cheia de processos de jornada excessiva. Cheia de processo de hora extra e não junta um cartão de ponto. Então, isso já Não tem, né? é um indício muito forte, né? Outra coisa que a gente usa muito em compliance, canal de denúncia, programa de integridade. Cadê o canal de denúncias da empresa? Cadê o programa de integridade? Então, assim, é, nada está implantado, né? E são ferramentas, são até provas, dossiês que você pode levar num processo, numa audiência, numa fiscalização. Eu sempre digo para meus clientes, empresa é dossiê, é guardar documento, não é guardar documento em papel, não. É guardar dossiê online, que hoje ninguém usa mais papel, mas não tem isso. É guardar a documentação, é guardar a prova, é guardar o caminho que se chegou, entendeu? e aí você trouxe aí, né? Você falou em canal de denúncia, né? Aí eu lembro o quê? O quê? A gente lembra que em 2022 também Ah, sim. houve uma mudança na norma regulamentadora que fala sobre Comissão Interna de Prevenção de A Acidentes. CIPA. Quem nunca ouviu falar de CIPA, né? É. E sempre Muitas empresas não têm, né? Que deveriam ter e não têm. sempre com muitas oportunidades, eu diria assim, né? Em relação a processos e tudo mais. E o que aconteceu? Em 2022 houve uma alteração. É tudo pós-pandemia, já percebeu, né? Tudo no momento que realmente a demanda era mais forte. Então, o que aconteceu? A CIPA ela deixou de ser só de prevenção de acidentes e passou a ser prevenção de acidentes e assédio. Assédio E desde é 2022 obrigatório. é obrigatório ter um canal de denúncia. Isso é legislação da NR5. Então, todas as empresas que têm CIPA têm que ter um canal de Tem que ter um denúncia. canal de denúncia. E ninguém implantou. Poucas empresas, eu Eu diria. vejo muito raramente um As- canal de denúncia. E, assim, o que a gente pega muito no escritório já é o treinamento de líderes, né? Então, a gente costuma implantar o código de conduta, implantar regimento interno e fazer já o treinamento de líderes sobre assédio, sim, tá? Para ter uma conduta anti-assédio. isso é Mas a gente uma não das vê ações. canal de denúncia. É, A gente vê isso, essas ações que são ferramentas que fazem parte do programa de compliance, mas você só vê, existe o código de conduta, mas ele não está sendo bem utilizado. Ninguém está não é acompanhando isso, não tratado, é né? tratado, né? Uhum. Não existe canal de denúncia, não existe reciclagem de líderes. E aí agora a gente vai ter que treinar não só para assédio, mas treinar os líderes para os riscos psicossociais, Exato, né? exato. Qual é Você não tem que ter uma conduta anti-assédio e você ainda tem que se lembrar da saúde mental do seu trabalhador, porque isso vai ser cobrado de você como líder. Então, assim, na prática que a gente está falando, como é que a Uhum. empresa vai cuidar? Treinando também seus líderes. Porque o que eu Principalmente. vejo hoje em dia, não só de líderes, assim, a gente tem, também acontece bastante que as pessoas empreendem e às vezes não estão preparadas para ser gestores, né? A maioria. E a gestão de pessoas é tudo, né? Eu sempre digo isso lá no escritório. Muitas vezes a gente está dando aqui consultoria de gestão e não jurídica, entendeu? De como você vai gerir seu departamento pessoal, como você vai gerir seu departamento de RH. E esses líderes que você treina, ou líderes ou os próprios donos da empresa, eles não estão preparados para isso. Eles precisam ter treinamento contínuo, eles precisam ter atualizações contínuas.
Você vê a legislação, o PGR, até os riscos psicossociais, eles vão se modificando. Sim. A gente não tem certeza se daqui a 1 ano, 2 anos, acontece outro tipo de risco psicossocial, né? As próprias doenças que são As classificadas, né? a inteligência artificial. Será A que vai ter gente um nível que o trabalhador vai ficar estressado com a inteligência artificial falando com ele? provavelmente pode gerar uma outra síndrome. Uma outra síndrome. Uma outra síndrome, né? E o que tem acontecido essas doenças que estão sendo estudadas, né, e mapeadas, à medida que vai se caracterizando, que podem ter relação com o ambiente de trabalho, elas entram dentro do código de doenças. E aí a gente Código de doenças ocupacionais, e né? aí a gente começa a ter nexo causal, certo? Então, deixa de ser uma doença comum e passa a ser uma doença relacionada ao ambiente de trabalho. E aí vem condenação E aí vem todas as trabalhista. implicações trabalhistas. É. Então, às vezes as Vem pessoas fiscalização, vem multa administrativa, vem condenação, vem ação civil pública, vem tudo do bolo, né? às vezes as pessoas não entendem, mas por que que, né, às vezes nós da área de segurança do trabalho, né, vamos fazer as consultas para o jurídico, né? É. Mas por que vai perguntar, né? Para que o advogado precisa ligar para o Por que que advogado? tem que saber aonde? Então, a gente pode fazer, a gente pode escrever isso, por exemplo, numa advertência, né? A gente pode conduzir uma atividade nesse formato, né? Às vezes Até são que perguntas ponto isso é um bobas, mas assédio? assim, o jurídico, ele vai ter Totalmente. a visão de isso pode gerar um passivo A trabalhista. assessoria jurídica é justamente para, no dia a dia, ir orientando de acordo com as coisas que vão acontecendo. Os fatos, ó, hoje aconteceu isso, eu acho de que jeito, quero um parecer nesse assunto, preciso saber se esse trabalhador vai realmente necessitar de afastamento, essa líder aqui tá cometendo assédio na equipe, o que é que a gente pode fazer? Porque é isso que vai ser a prova. Diz, ó, a gente viu o risco aqui, mas a gente tomou essa atitude. E tá aqui, ó, a prova de que a gente fez um treinamento, a gente conduziu para uma sessão de terapia, enfim. Então, o jurídico, ele vai, junto com a gestão da empresa, chegar à solução melhor e colher as provas. É o preventivo. É ver, tem alguma câmera que pegou isso? O que foi que aconteceu? Vamos tratar assim, vamos tratar desse fato. Na verdade, são vários setores que se envolvem, né, nesse risco Sim, psicossocial. É, acho que o grande desafio, né, se a gente pode já fazer esse tipo de comentário, é que a gente realmente vai ter que ter uma ação que é multidisciplinar, né? multidisciplinar. E a gente vai, de verdade, precisar envolver desde a alta liderança, Ah, porque a gente vai estar tratando de questões que são o organizacionais, tom vem do né? topo, né? Então, a gente vai precisar ter alta liderança e vai É. precisar envolver realmente os setores, né? O setor produtivo, o setor de recursos humanos, o jurídico, as áreas de saúde e segurança do trabalho, porque não é uma solução tão simples, né? Existem ferramentas, sim, mas a gente precisa ver o que é adequado Para aquela para cada empresa, uma para das realidades. para aquele nicho também, se é construção civil, se é o setor de serviço, se é varejo, alimentação, qual é o tipo de contato que tem diretamente com o público final, Você é vê, atendimento? quer ver setores que sofrem muito, né? Claro que eu vou dar aqui dois exemplos que são clássicos. A área de saúde, Sim, que vive, hospitais, que vive sobre clínicas também, hoje tem muita pressões clínica. emocionais, né, de atendimento, e que envolve toda a questão, né, de De risco à atendimento vida ao também. paciente. E os setores de atendimento, de serviço, né, que sofrem ali, a cada atendimento, a possibilidade. Mas eu vejo indústria e construção civil bastante complicado também. Sim, Trabalha com muito prazo, muito meta, muito projeto de algumas empresas de engenharia, né? Até que a gente atua, que tem obras de 3 meses. Eu tenho essa obra que eu tenho que acabar em 3 meses. Então, prazos prazos curtos, né? muito Uhum. curtos e que, assim, que me preocupa a jornada excessiva, mas que entra em hora extra fácil. Tipo, eu vou pagar a hora extra de todo mundo 3 meses. Porque eu tenho um projeto, eu tenho que acabar em 3 meses. E não significa, não quero saber quantos turnos isso vai dar. Uhum. Quantos trabalhadores isso vai envolver, entendeu? E aí eu fico muito preocupada com essa jornada excessiva. Aí tem uma outra coisa que a gente deveria falar, que é o certificado da empresa promotora da saúde mental, né? Que também já é uma nova lei, Sim. que já está sancionada, né? Mas não está regulamentada. E que vai realmente
revolucionar, né? Você ser uma empresa que tem um certificado de que, ó, aqui eu sou uma empresa promotora da saúde mental, vai ser um diferencial até comercial para essa empresa, né? A gente tem empresas hoje em dia que já tem grande risco a reputação dela de trabalho escravo, né? Eu já deixei de comprar marcas porque eu sei que são empresas que utilizam trabalho escravo. Sim. Então, assim, existe já empresas com Trabalho risco à infantil. reputação. Trabalho infantil. Então, não, aquela marca tem grande risco de reputação. Já tem um risco de reputação. Então, esse certificado, ele vai subir até o valor comercial da empresa, né? É uma lei muito nova de 2024, né? Essa é recente demais. Que eu entendo que ela vem realmente para contribuir nesse processo de gestão de risco psicossocial. Ela se fundamenta principalmente em 3 eixos, e aí a gente já pode fazer um link com aquela questão tal. E o que é que eu faço, né? Sim. Eu fiz o levantamento dos meus riscos psicossociais. E agora? E agora eu faço o quê? Né? Tá ali levantado. No primeiro momento, no momento que a gente faz a identificação, a gente ainda não tem as soluções. A gente identificou baseado num questionário, baseado Um canal de num denúncia, canal de denúncia, nos atestados médicos, eh, nas nas doenças, reclamações nas trabalhistas. reclamações trabalhistas, nas doenças ocupacionais. Então, tem uma série de informações que nos mostra que tem ali realmente um ponto a ser verificado. Entendi. E nesse momento a gente fez uma identificação. Tem que, na sequência, a gente ter a definição de um plano de trabalho, um plano de ação, né? E aí, neste plano de ação, a gente vai para a primeira etapa, que na verdade, é obrigatória, que é uma avaliação. Aí sim, a gente vai ter um detalhamento de qual é o problema. Então, é uma avaliação que vai entrar no nível mais específico da questão, né? Eu estava vendo aqui, ó, os Hum. requisitos, né, para se ter o selo de empresa promotora da Promotora da saúde saúde. mental. Uhum. Ofertar acesso a recursos de apoio psicológico e psiquiátrico. Capacitação das lideranças, que a gente até já citou. Ações de combate à discriminação e ao assédio, que também já é obrigatório. Incentivo ao equilíbrio entre a vida pessoal e profissional do trabalhador. Quer dizer, tudo isso você vai ter que ter provas. Como é que você incentiva o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional? Uhum. Divulgação regular das ações e das políticas implementadas. Quer dizer, tem que ter transparência, né? E divulgar e implantar e reciclar a política. Manutenção do canal para recebimento de sugestões e avaliações, fora o canal de denúncia que a gente também já falou. Existência de metas e análises periódicas dos resultados relacionados à implementação da saúde mental. E apoio à alimentação saudável. Eu estava vendo isso aqui, já me lembrei, inclusive, dos refeitórios, da Das alimentação. Você vê como condições, né? tudo se interliga, né? Então, apoio a uma alimentação saudável vai entrar dentro do bem-estar e da gestão de risco, Na ou seja, até a alimentação, até você ter uma nutricionista para, eu penso até lá no escritório a gente conversar muito sobre isso, até da gente incentivar o trabalhador a fazer atividade física. Uhum, de O que forma que a regular. empresa pode fazer para que todos os seus funcionários estejam fazendo a atividade física que gostam? É jogar tênis? É matricular nas academias? É ofertar esses benefícios, entendeu? De academia. Na verdade, assim, Enfim, tem muita coisa para se fazer. E é, não é fórmula mágica, né? Como você falou. os requisitos para a obtenção do certificado, esses requisitos vão nos levar a uma empresa, né, que tem um ambiente positivo. Esse é o objetivo do selo, né? Então, o selo está dizendo, ó, eu sou uma empresa promotora de saúde mental. Então, para eu ter essa certificação, eu vou ter que ter uma série de políticas, de ferramentas, de De benefícios, de assessorias. assessoria, para que a gente consiga Não adianta atender. fazer também a toque de caixa, né? Até porque às vezes a gente começa, se não tem continuidade, aquele termina esfriando, e às vezes é até pior, que a gente começa, cria expectativa, não dá continuidade, e aí os funcionários fazem assim, mas eles começaram e pararam por quê, né? Eita, a lei não tá mais Aí fica a válida. ansiedade, né? Que É, começou e não terminou. Então, assim, como a gente viu, como a lei ainda está passando, né, pelo processo pela de de regulamentação. regulamentação, falta o poder A do selo tá executivo, a regulamentação ainda. falta o poder executivo, as empresas que querem já fazer esse trabalho, esse Adquirir o selo, caminho, né? A certificação. eu acho que é uma excelente, vamos dizer assim,
um excelente caminho, né? Porque a gente já vai estar percorrendo aí sobre questões que vão trazer promoção de saúde, vão trazer bem-estar, né? E vão trazer esse processo de transparência e comunicação. Eu queria que a gente também comentasse uma questão que a gente até conversou essa semana sobre os benefícios, né, de um ambiente livre de risco. Tá, isso tudo vai trazer benefícios para mim também como empregador. Eu estou beneficiando todo mundo. Mas qual é o meu benefício como empregador? Tá? Eu tenho uma empresa que eu estou com retenção de talentos, que as pessoas estão escolhendo trabalhar para mim, não por conta só do salário, estão escolhendo trabalhar para mim porque eu tenho um ambiente livre, né? Eu cuido da saúde mental, é um ambiente livre de assédio, é um ambiente que é livre de risco psicossocial, né? Então, assim, você vai ter a questão da retenção de talentos. Na verdade, os benefícios, São eles amplos, né? são amplos, e nem sempre a gente enxerga a curto prazo, mas alguns sim, né? Então, a Vai ter gente tem, diminuição do afastamento por doenças ocupacionais, né? a gente tem indicadores Até que a são claros, folga né? que você dá ao trabalhador é motivacional e ele tem muita discussão hoje em dia sobre jornada, né? Trabalhar 4 dias, folgar 3, enfim, é uma discussão muito ampla que vem no mundo inteiro, é uma Assim, discussão moderna, né? E eu acho que vai resultar até em engajamento e eficiência em produtividade. Eu tenho essa visão que é, a folga de 3 dias, o final de semana de 3 dias, aumenta a produtividade. Mas é uma visão pessoal minha, eu sei que muita gente não tem. uhum. Então, eu já vejo essa questão de cuidar da saúde do trabalhador como um benefício à produtividade. Existe sim uma relação, né? Mas aí a Porque gente vai ver com índices, né? Com pessoas felizes, pessoas né? felizes trabalham Têm uma melhor. tendência de trabalhar com É. mais criatividade, né? Com mais entrega, né? Com mais satisfação, e isso é Reduz o conflito interno. e isso é um benefício que vai para além dos muros É. da empresa, Eu, né? eu tenho muitos casos de questões de conflito internos, entendeu? De brigas, de palavras de baixo calão, inclusive chega até da polícia dentro das empresas, por conta de trabalhadores brigando, principalmente uma empresa com 500, 1.000 funcionários. Como é que você gerencia isso? Então, assim, quando você tem a saúde mental consolidada, regulada, tá tudo direitinho, você diminui essa questão dos conflitos internos, entendeu? É importante a gente lembrar que saúde mental na empresa tem sim suas características, porque a gente tem alguns exemplos que são claros, né, como jornada excessiva. Outro dia eu estava Pressão, metas. outro dia eu estava lendo um artigo, né, e isso acontece muito comigo. Tem pessoas que ficam extremamente estressadas com ruído excessivo. Eu fico. Eu também fico. Eu não gosto de trabalhar com ruído. Então, imagina o que é você estar num ambiente de trabalho que precisa se concentrar, tem um ruído proveniente do trabalho, tá? Então, vamos dizer que é um equipamento, alguma atividade, algum processo que gera ruído ocupacional, certo? E tem trabalhadores que estão expostos. Então, se a gente não tratar dessa exposição, esse pode ser isso está catalogado, inclusive. Isso pode ser um dos fatores que gera estresse, né, no Clima trabalhador, tóxico também, né? porque está exposto a um ruído excessivo. Então, tem algumas situações que são típicas do ambiente de trabalho, outras nem tanto. Então, uma crise de ansiedade, ela pode vir por diversos motivos. E, às vezes, ela pode começar no ambiente de trabalho e terminar em casa, ou pode ser o contrário. Então, ela pode começar em casa e o ambiente de trabalho terminar favorecendo um agravamento. Então, É, é é. realmente algo que a gente precisa unir, né, Os os setores setores. das empresas, que é preciso a gente realmente É pensar numa multidisciplinar, gestão que seja humanizada, né, para que a gente tenha uma escuta ativa. A gente estava falando sobre isso também, né? né? Da escutativa. A escuta ativa, para que a gente possa entender o que é que aquele grupo de trabalhadores sente e precisa, né? Veja, a lei tá aí, o prazo tá aí, tem que correr A contra gente o já está em tempo. março, né? A gente já está praticamente em março. Mas a gente tem que correr contra o tempo, né? De identificar, ajustar, implantar, treinar, começar a fazer dossiês, evidências, registros. E não tem mais o que fazer. A lei está posta, né? Diz, ó, E aí eu é tenho obrigatória a todas as empresas. Se eu eu, tenho 10 funcionários, se eu tenho 20, se eu tenho 50, se eu tenho 500, saúde mental agora é lei. e eu tenho uma notícia para dar que talvez
não tenha sido ponto assim tão falado, né, nem seja um ponto de atenção, porque algumas empresas conseguiram, né, através da própria NR1, ficar isentas de PGR. Tá? Então, Sim, tem características, se é uma empresa, uma empresa, uma microempresa de grau de risco 1 ou 2, se ela consegue identificar que sim. não tem risco ocupacional, né, é possível emitir uma declaração, que é a declaração de isenção de risco, Isenção a de risco. famosa DIR. DIR. É verdade. Isso, ok, isso foi feito. Quem fez isso, que formalizou, alguém assinou, né? Não, Alguém mas tem assinou. empresas que já têm o DIR e aí vão ter que É, atualizar o DIR também. exatamente. Então não é só atualizar o PGR, é atualizar o PGR, atualizar o DIR de Quem quem não. não tem É, PGR, exatamente. Então, entendeu? esse é o ponto. Quem não tem PGR e tem declaração de isenção de risco elaborada com data anterior, vai precisar fazer uma revisão. Por quê? Porque naquele momento que foi feita essa isenção de risco, não se identificou, ou pelo menos não tinha obrigatoriedade de fazer mapeamento de risco psicossocial. Sim. Se a empresa tiver feito, lá em 2022, eu já fiz, eu já sabia, estava na NR17, eu fiz, olha, tá aqui. Eu fiz o levantamento, eu identifiquei, não tem risco psicossocial. Isso está escrito, assinado, vai ter responsabilidade sobre isso. A grande maior parte a gente sabe que não, porque não era obrigatório. Uhum. Então, um ponto de atenção aqui, né, que a gente está falando muito em PGR, mas a gente tem empresas que não têm PGR, que têm declaração de isenção de risco, que vai precisar revisar, tá? Por Porque vai quê? ter que declarar que não tem risco psicossocial. Agora, isso não é E ela simplesmente. pode ter só o risco psicossocial. Ela pode ter só o risco psicossocial. E aí ela não vai ser mais. Por exemplo, nós aqui, né? Um estúdio tem 4 pessoas trabalhando aqui nesse estúdio, Sim. né? Aí, não, aqui eu não tenho ruído, não tenho vibração, não tenho calor, não tenho químico, não tenho biológico. Não tenho risco aqui. E eu sou uma microempresa. Ai, não, mas espera aí. Aqui eu tenho uma jornada, eu Excessiva. tenho essas questões A, B e C que estão no meu enquadramento de um Sim, que fator podem organizacional. Então, eu posso estar isenta, de né, todos os de outros todos riscos, os mas riscos, agora. mas o meu gerenciamento de risco ocupacional aponta para uma questão de tratativa em relação ao risco psicossocial. Então, isso vai ter que estar registrado, E tá? avaliado, E é registrado registrado, e com esse a gente documento imagina alterado. que É. esse registro vai ser um registro correto, ético, né? Que realmente foi identificado, foi verificado através da ferramenta XYZ, né, que não existe aquele risco. Então, é importante a gente reforçar realmente, como você já acabou de falar, que é para todas as empresas. O mundo, eu digo muito isso, o mundo é sobre pessoas, né? Sobre gestão de pessoas, gestão de riscos que envolve aquelas pessoas. Sim, Então, assim, a gente como operador do direito, a gente lida com lei, mas a gente lida com pessoas, né? Então, até quando você tem um empresário para orientar, você tem que orientar a questão do tom que ele quer para a empresa, orientar ele que o tom que ele tá errado, a questão do assédio, como é que está sendo tratado. Então, assim, voltando ao que você também comentou, cada empresa é um mundo diferente. Cada pessoa, o mundo é sobre pessoa, cada pessoa tem uma vivência diferente de como lidar com cada problemática. E aí é o trabalho de assessoria jurídica, de assessoria de segurança do trabalho, que vai trazer para essa uniformidade e legalidade, né? Que vai deixar a coisa íntegra, que vai deixar a conformidade, como a gente utiliza em compliance, sim. deixar a empresa em conformidade com as leis. E para isso que existe trabalhadores especializados, como você, como eu, como psicólogos também de RH. Então, assim, é um trabalho realmente multidisciplinar. E aí, eu acho que a gente está partindo para finalizar aqui a nossa conversa, porque, assim, como é uma coisa muito ampla, a gente realmente não vai conseguir tratar todos os passos para a Sim. implementação disso, mas o positivo é que a gente tem um e-book já pronto para sair, eu acho que essa semana. Eu acredito que antes do carnaval não sai, mas até o carnaval a gente vai disponibilizar um e-book que a gente escreveu em conjunto, Sim. do passo a passo de como implantar e gerenciar os riscos psicossociais e diminuir as chances de processo trabalhista, né? E aí a gente tem esse e-book pronto, que está já em fase final, e a gente tem também outra coisa, outra novidade, né? Que a gente tem um livro sobre o assunto, que eu acho que o livro a gente vai deixar para lançar mais no É. finzinho de março. Fato é que a Então a gente gente. não tem só e-book, a gente tem um livro para sair
dessa gestão dos riscos psicossociais e prevenção dos processos trabalhistas. Então, junto às nossas experiências eu, no meu caso, mais de 15 anos, né, de assessoria de empresas e assessoria de processos trabalhistas, e você muito mais de 20 anos só de multinacional e de empresas, assim, renomadas, né, amiga? Aí eu te agradeço demais essa conversa. Quero me deixar à disposição também para orientar qualquer cliente seu e eu também me coloco à disposição. Eu sei Sim, que você vamos, lida com muitos vamos clientes continuar com nossas e a nossa parcerias. parceria, ela só aprofunda e só aumenta e só solidifica, né? E eu acho que assim, esse projeto que a gente construiu para 2025, ele traz algo diferente, né, do que a gente já trabalhou antes, a gente já fez outros projetos, Já, sim. né, que foram excelentes, e eu acho que a gente foi até à frente do nosso tempo, né? Foi, Nosso primeiro projeto a gente priorizou comunicação. Olha, foi. naquela época ninguém nem falava nisso, né? Não existia NR1 que dissesse assim, olha, cuidado com os fatores organizacionais, a NR17 muito menos. É, E a gente trabalhou de uma maneira tão genuína que os resultados foram maravilhosos, né? A é. gente teve uma premiação Foi. internacional, foi um case de muito sucesso, e eu sempre Foi vejo convidada para a França, né? fomos convidadas, né, para participar de uma convenção internacional. E o que eu vejo é o seguinte, que quando a gente se propõe a fazer um trabalho que a gente acredita, que a gente se dedica, né? Eu estudo, você estuda, a gente vai Eu sempre estudo pelo lado da buscando, legalidade, cada uma você da área da segurança contribuindo. do trabalho. Então, a chance é que a gente realmente tenha, né, possibilidades aí de contribuir, né, dentro das organizações, que eu acho que é o nosso principal É. objetivo, né? E a questão é, a gente tem pouquíssimo tempo, né? Nessa da Para equação esse agora que a primeiro gente focou, momento, é urgente é urgente para todos. para todos. Que é isso que a gente quer deixar aqui de registro, né? Pelo menos tem que se começar um planejamento. Isso É, é para ontem. para ontem. Tá bom, obrigada, minha amiga. Obrigada Prazer.